Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais um dos sensacionais ônibus do universo Hellboy. Sim, dessa vez a gente fala de BPDP, das páginas Hellboy, BPDP, Praga dos Sapos, volume 1. Material totalmente fantástico, tá? Pra você que já é fã do Hellboy, é redundante eu ficar falando que isso aqui é fantástico e tudo mais, mas a ideia é motivar principalmente a galera que não conhece ainda o personagem, e pra você que curte o material do Hellboy, tem as edições, pegou até os ônibus, mas não expandiu isso. Cara, tá na hora de mudar isso e começar a ler também o BPDP, porque é um material que complementa demais, expande muito toda a história e tem uma qualidade altíssima, tá? BPDP Praga dos Sapos tem 412 páginas, segue o padrão básico dos ônibus da Mythos, tá? Capa cartão, papel couché, com uma gramatura um pouco mais fina, mas é um papel couché. Aqui é a lombadinha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui dentro, pra vocês terem uma ideia. Obviamente as páginas coloridas e tal. Deixa eu mostrar aqui só por alto, porque tem tanta arte diferente aqui que a gente não vai aprofundar muito nessa questão da arte. O que eu quero falar pra vocês é o que tem aqui dentro, tá? Mas então tem esse material que saiu ao preço de R$109, se eu não me engano. Eu vou confirmar aqui agora pra vocês que tem aberto aqui na Amazon. Inclusive, falando em Amazon, o link vai estar aqui embaixo. E sempre que você for comprar um quadrinho na Amazon, use o link aqui embaixo que você ajuda demais o trabalho aqui do canal, tá? Esse material saiu por R$109,90. Nesse momento na Amazon tá com aquele esquema, frete grátis e tudo mais, tá com 25% de desconto, saindo por R$82. Os ônibus da Dark Horse, da Mythos, do Hellboy, eles são atualmente uma das coisas mais legais, um dos melhores custos de benefício que você tem para comprar. São ônibus que tem em torno de 400 páginas cada um. Porra, tem uma história sempre com altíssimo nível, é sempre um material muito bom de ler. A gente tem praticamente tudo de Hellboy publicado nesse momento disponível para você comprar, tá? Tu tem ideia do que é? Hellboy existe há 30 anos, tá? Hellboy saiu em 1993. Estamos em 2023. Hellboy existe há 30 anos. Continua, obviamente, saindo coisas. Tem muita coisa inédita ainda dessas mais recentes. Mas, nesse momento, a coleção de ônibus da Mythos traz praticamente tudo, cara. Não só do cânone principal e do Hellboy, mas também do BPDP. Isso é sensacional. E o que ainda não saiu, tá saindo agora, tá em pré-venda. Então, é um material diferenciado e que tem um custo muito legal. R$109 por um material de 400 páginas já é um preço interessante dentro do cenário atual de quadrinhos. Mas pegando qualquer desconto, R$82 é o preço, convenhamos, de praticamente 2 revistas mensais de 100 e poucas páginas, tá? E que às vezes a qualidade, porra, né? Então, deixa quieto. Mas o que importa é que BPDP tem essa qualidade, é um material muito diferente, com um alto nível. Obviamente é um material mais indicado para quem já leu Hellboy. Para você que ainda não leu, eu recomendo primeiro que você leia algum dos ônibus do Hellboy, seja histórias curtas ou ônibus 1. E para isso tem aqui um super guia no canal, na verdade tem 2 guias. Tem um guia que saiu 2 anos atrás, quando a Mythos terminou a coleção dos 4 ônibus principais. Eu fiz um guia explicando tudo que tem ali, dando todas as dicas e tudo mais. O link tá aqui embaixo. E tem pouco tempo, saiu, tem uma semana no máximo, saiu o super guia dos ônibus do Hellboy. Que aí eu falo do BPDP, eu falo de todos eles, eu explico tudo que tem ali, a ordem de leitura e tudo mais. É um programa de 1 hora de duração quase. O link tá aqui embaixo também. E se você é novo no mundo Hellboy, ou se você já é experiente e tal, mas ainda não viu o guia, dá uma olhada que é entretenimento de qualidade, tá? E que você vai ter muitas informações bacanas para te ajudar na ordem de leitura, por que você deveria estar comprando certas coisas que você não tá e tudo mais, tá? Então dá uma olhada aqui também. E aí você vai se nortear muito mais. Falando do BPDP, BPDP então é essa organização que o Hellboy trabalhava, uma organização governamental que trabalha agindo contra seres fantásticos, tá? Seres sobrenaturais, alienígenas, criaturas míticas, monstros e tudo isso. Em determinado momento, nas primeiras aventuras, o Hellboy fazia parte desse grupo e em determinado momento ele deixa esse grupo. Esse material, BPDP, ele pega exatamente a partir do momento em que o Hellboy larga isso e a equipe tem que se virar sozinha. É uma equipe formada de seres superpoderosos, seres diferentes, tá? Todos eles também são seres diferenciados. E esse material pega justamente a partir do momento que o Hellboy, então, larga a equipe e a gente parte para as aventuras solo. A primeira parte desse ônibus, basicamente a metade dele, conta com histórias que tem ou não a participação do Mike Mignola, que é o criador. Esse material começou a sair durante as filmagens do primeiro filme do Hellboy. O Mike Mignola não estava dando conta de lançar Hellboy e tudo mais. Aí os editores, a Dark Horse, falaram, pô, cara, tá na hora de começar a deixar mais gente trabalhar nisso aí. A gente está falando de 2004, mais ou menos, de 2000 e pouquinho. Deixa mais gente trabalhar com isso, cara, que o negócio flui
E aí ele viu que o BPDP, pô, tem um potencial enorme. Por que não deixar, então, outras pessoas assumirem roteiro, arte, ou às vezes tudo, roteiro e arte, e aí proporcionam algo diferente, um novo ponto de vista. Óbvio que ele sempre teve por trás, ele sempre teve no controle criativo, ditando os rumos exatos, onde as coisas iam, mas outras pessoas assumiram o material. Isso é um ponto positivo, principalmente para quem está começando agora e não está acostumado com a arte do Mike Mignola, que é essa arte aqui da capa, tá? Então aqui dentro, embora eu tenha falado para vocês, cara, se tu quer começar a ver Hellboy, o ideal é que tu comece pelo Hellboy, tá? Mas esse daqui já traz pra gente alguma coisa diferente, principalmente na parte visual. Tem muitos artistas diferentes e isso traz, sim, um gás totalmente diferenciado para a obra, tá? Então, a gente tem nessa primeira metade essas obras que são histórias aqui muitas vezes escritas e desenhadas por outras pessoas, envolvendo os personagens do BPDP, envolvendo o grupo inteiro, ou às vezes só um deles e tudo mais, como é o caso principalmente do Abe Sapien, que é o personagem principal quando o Hellboy não está presente, tá? Então, essa primeira metade é isso, ok? Material lá de 2004, material bem antigo. Esse material já foi publicado aqui no Brasil. A Mitos lançou 2 encadernados de capa cartão, 350 anos atrás, se eu não me engano, em 2006. Lá no guia eu explico direitinho, tá? Então não é um material inédito à metade. Porém, cara, vou ser sincero, eu tenho vários materiais do Hellboy antigo. Tinha até um aqui em cima agora que eu ia ver, mas não tá aqui, tá pra lá. Mas eu tenho vários daqueles materiais antigos e esse do BPDP não me chamou a atenção na época. Por isso que eu já falo aqui também. Você é um leitor do Hellboy, você tem as edições históricas e tal, pegou até o ônibus, mas BPDP, não vou pegar não, tá perdendo tempo. Deveria pegar, porque é um material bem legal, tá? Então, fica alerta. A Mitos lançou lá atrás, eu não peguei e tal, muitos não pegaram. A oportunidade tem de pegar metade do que foi lançado lá atrás, tá aqui dentro. Então, até a metade não é material inédito. A partir da metade final, a gente entra na Praga dos Sapos, tá? E a Praga dos Sapos é inédita. E a Praga dos Sapos é, desculpa a palavra, é uma puta saga, tá? É um material daqueles longevos e é uma super saga. Um personagem, uma criatura que apareceu lá numa das primeiras histórias de Hellboy, lá no início, ela teve fim e tal, porque as histórias de Hellboy geralmente tem isso, tem uma conclusão, não tem grandes vilões recorrentes, igual os quadrinhos de super-herói, tá? Mas o Mike Mignola sempre quis voltar e falou, cara, eu tenho ideia de trazer esse vilão de volta de determinado jeito, só que eu não faço ideia de como continuar com isso. E aí ele conseguiu, ele falou, porra, visualizei, eu sei como terminar, eu já tinha a ideia de como trazer ele de volta, anos depois, eu sei como trazer ele de volta, mas agora eu sei como terminar. E aí começa a Praga dos Sapos, que é o retorno dessa criatura, desse vilão do passado, iniciando toda uma nova religião de adoração a esse ser e a esse culto, e que vai transformar as pessoas que entram para essa religião numa espécie de sapo vampiro gigante, meio lobisomem sapo, uma parada assim, tá? E eles têm ideia mesmo de dizimar a humanidade, controle mundial básico de supervilões. E isso vai começar nessa edição, tá? Só que a parada durou 8 anos, malandro. O negócio não acabou da noite pro dia. Não era um arquinho de história que saiu em 6 edições e estava concluído. Mike Mignola não se satisfaz com esse tipo de coisa. Então ele durou anos. Por isso o material durou 4 ônibus. Então a gente tem 4 ônibus. Esse é o volume 1, que foi o único que eu li até agora, tá? Mas já está concluído. Os 4 ônibus estão disponíveis. Eu tenho o volume 3 e 4 aqui, só falta 2 para eu ler logo tudo, tá? Mas os ônibus já saíram todos. Então não é aquela parada assim, pô, me interessei, Barba, mas será que a Mitos vai lançar ou eu vou comprar e vai ficar sempre na promessa? Não, já tá tudo lançado, tá? Tudo lançado. Pode comprar os 4 de uma vez. Pega aquelas promoções maneiras aí, vai vir em breve. Tem Hellboy Day, aniversário Mitos, Feira da Unesp, em breve tem umas promoções daquelas 50%. Tu pega esses materiais, tu pode pegar os 4 de uma vez e ganhar essa mega saga que durou 8 anos. Então, todo o período do Hellboy ter saído do BPDP até ele morrer é Praga dos Sapos. O que aconteceu com o BPDP sem o Hellboy até que ele morra se chama Praga dos Sapos. Tem um material enorme, cara, e é uma super saga legal e inédita no Brasil, que você só vai ler aqui, tá? Então a oportunidade é essa, de pegar um material diferenciado e um material muito legal. Essa Praga dos Sapos sempre tem aqui o roteiro do Mignola e tudo mais, tem outros, mas não é a arte dele no material que tem aqui. Agora daqui a pouco eu vou mostrar as artes, tá?
Então esse material vai se estender. Essa edição aqui é muito legal. As histórias tem uma série de historinhas curtas. Para quem não está acostumado com o estilo Hellboy, tá? As histórias de Hellboy, geralmente, elas não são histórias muito longas. Ele é composto de muitas histórias curtas. Minisséries ali que podem até ter 5, 6 edições e tal. Mas às vezes tem umas historinhas de 10 páginas e tudo mais. Aqui a gente também vai ter isso. A primeira metade inteira é basicamente isso. São histórias... Tem a primeira ali, a Terra Oca e tal, ela é até um pouco maior. Mas depois a gente vai para algumas histórias bem curtinhas mesmo, que vão trazendo essas participações dos personagens do PDP, do Lagosta Johnson tal, e funcionam. São histórias bacanas, tá? É um material legal. Bom, agora eu vou mostrar as artes para vocês, tá? Aqui a gente tem a primeira. Deixa eu pegar aqui. Cara, a lista de artistas aqui é enorme, tá? Então, não vai dar para eu mostrar tudo. A gente tem aqui, ó, essa primeira, Terra Oca, ela tem o roteiro do Mignola, do Christopher Golden e do Tom Snieguas, não vou saber o direito dele. E a arte final é do Ryan Suk, que emula um pouco a arte do Mignola. Não é exatamente, né, uma cópia, mas lembra bastante o estilo visual do Mignola. Esse foi foram aqueles passos assim, vamos fazer um negócio, né, com... Você não está podendo controlar o material, você não está podendo, né, escrever e desenhar e tal, até porque o Mignola é devagar, né? Mas botaram um cara que tem uma arte que lembra muito. Então, fica bem bacana, tá? Ele estava no controle do roteiro e tal. Então, essa história aqui é legal e funciona mesmo, tá? Terra Oca estão resgatando uma das integrantes que desapareceu e tal, que ela era meio namorada do Hellboy. E aí, vai rolar uma história legal, tá? Depois a gente tem aqui O Assassino em Meu Crânio e Abe Sapien contra a Ciência, cara. Que a gente tem o roteiro do Mike Mignola nas duas e a arte ficou por conta, de novo, do Ryan Suk na primeira e do Mike Mignola na segunda. Então, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas páginas do material, que é bem legal, tá? Essas historinhas são curtinhas. A gente tem introduções de personagens e tudo mais. Depois a gente já tem uma aqui que não tem nada de Mignola. A gente tem o roteiro do Brian McDonald e a arte do Derek Thompson, que faz já um trabalho completamente diferente do que a gente tinha visto em outros materiais do Hellboy, tá? Uma história muito boa. Essa história aqui é sensacional, tá? É uma história curta, sensacional. Tem Tá acontecendo um caos com os marinheiros quando eles passam em determinado local com um navio. E aí eles chamam, né, o BPDP para investigar, e aí o Abe Sapien vai lá. Tem uma história pesadíssima e fantástica por trás disso. Material muito, muito bom. Muito bom. De por que eles estão fazendo determinadas coisas, o que está acontecendo por ali. É um material muito, muito legal. Depois a gente tem o livro 2, esse aqui seria basicamente o primeiro encadernado, que eu te falei que saiu lá atrás. E depois tem A Alma de Veneza e outras histórias, tá? Que tem roteiro do Miles Gunter, do Michael Avon e do próprio Mike Mignola. E a arte ficou por conta do Michael Avon, que faz também, ó, emula um pouco o que a gente encontra no Mignola, tá? Então a gente tem mais algumas histórias bem legais aqui. Cara, depois tem uma outra história que aí já vai para uma arte totalmente diferente. É Águas Macabras. É uma história sensacional que tem o roteiro do Brian Augustine e a arte do Guy Davis. Porra, eu vou te mostrar essa página e você vai falar, cara, isso aí é Hellboy. Cara, uma arte totalmente diferente. Essa história aqui é muito, muito legal. História muito boa, de uma cidadezinha em que eles estão fazendo uma construção, eles estão cavando lá um poço, alguma coisa, e eles acham um cadáver, assim, tem, sei lá, séculos, e a mulher está intacta. E aí, obviamente, tem toda uma história mística por trás, tem todo um negócio diferenciado ali por trás. O material é muito bom, tá? Muito bom. Ó, com uma arte muito legal, e é mais uma história sensacional. Cara, Hellboy como um todo, é você ler uma mistura de Indiana Jones com, porra, com folclore. Se bem que Indiana Jones envolve tudo isso, né? Mas acho que Indiana Jones é um excelente comparativo pro personagem, tá?
Lógico que guardadas as proporções, embora o Hellboy também esteja totalmente envolvido com nazistas e combate a nazistas e criaturas e lendas nossa, e alienígenas, tudo isso tem no Indiana Jones, né? Mas Hellboy tem muitos desses elementos, mas ele tem alguns toques diferentes que tornam o material mais mágico ainda, tá? Vale muito conhecer e, porra, já falei demais aqui, tu tem que dar uma chance, tá? Então tem essas outras histórias, até que finalmente a gente vai pro... Tem mais uma outra com uma arte bem legal aqui. E aí, finalmente, a gente vai pra Praga dos Sapos. A Praga dos Sapos, ela vai se desenrolando com artes diferentes, tá? Ao longo de cada capítulo aqui, que aqui são os sapões gigantes lá que eu te falei. E a gente vai ter, então, toda essa história complexa e bizarra envolvendo essa nova seita que quer dominar o mundo. Esse material durou nada mais, nada menos que 8 ônibus traduzidos em 8 anos traduzidos em 4 ônibus. BPDP, cara, Praga dos Sapos, volume 1. Material sensacional, divertidíssimo. E embora eu ainda sinta a falta do Hellboy, a verdade é essa, é um material muito gostoso e ele vai melhorando, tá? Você vai lendo e você vai vendo as histórias ficando cada vez melhores. E quando você realmente se depara com Praga dos Sapos, você vê que é uma grande história, anima ainda mais. Sinto, sim, e talvez você, leitor do Hellboy, que não entrou ainda no BPDP, também sinta um pouco, falta um pouco da mágica do Hellboy. Mas aí a gente tem que realmente analisar aqui. Eram as primeiras histórias que alguém estava escrevendo pelo Mike Mignola e sem a presença do Hellboy. Isso tem um grande impacto, porque o que o Mignola faz é algo muito grandioso e algo muito fantástico. Então você ter esse primeiro contato dá aquela... mas as coisas se acertam e o material fica muito bom. Lembrando, tem mais BPDP saindo. Barba, pô, vi pré-venda aí, tem mais BPDP, agora Inferno na Terra. Sim, Inferno na Terra é a história... Falei que isso aqui é até o momento que o Hellboy morre. E aí conclui Praga dos Sapos. Quando o Hellboy morre e vai para o inferno, vira outra coisa. Vira BPDP e Inferno na Terra, porque agora é um mundo sem Hellboy, literalmente, e o BPDP tendo que se virar sem o Hellboy para sempre, porque o Hellboy morreu. Inferno na Terra vão ser 5 volumes e começa a sair agora, pré-venda rolando para março. E, obviamente, dá uma olhada no guia, que, porra, eu explico muito melhor, né? E por muito mais tempo lá no guia. Dá uma olhada que o link do guia tá aqui embaixo, beleza? Curtiu o programa? Deixe seu comentário a respeito de Hellboy, BPDP, de tudo isso aí, né? Dessas coleções de ônibus. Escreve pra mim. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Espero que você tenha curtido o programa. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte mais vezes. Se inscreva também no Insta do Barbas, que você acompanha o que eu tô lendo. Próximos programas, promoções, acompanha um monte de coisa, então se inscreve lá. E sempre que for usar o linkzinho do Barba na Amazon, vai comprar um quadrinho, pô, usa o linkzinho que você ajuda demais o canal. Mas, obviamente, também dê uma olhada antes no site da própria Mitos, porque pode ter alguma promoção completamente fantástica que eu sempre anuncio no Insta, tá? Se tiver alguma promoção bombástica, eu anuncio lá no Insta. Então sempre fique ligado também no site da Mitos, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinho bom, cara. Um abraço e até a próxima.